Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento, de estarmos aqui, também para que Ele venha falar ao nosso coração conforme a vontade dEle. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, por podermos estar aqui na Tua casa, reunidos em comunhão, como igreja, e nós te agradecemos por todos os benefícios do Senhor sobre nós, por podermos estar aqui entregando o nosso culto, diante de tantos desafios, de tantas lutas, de enfermidades, de problemas. Nós estamos aqui diante do Senhor, o Senhor, Deus forte e todo-poderoso, a quem nós clamamos, esperamos e confiamos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, venha preparar a terra do nosso coração, a começar de mim, ó Deus, que sou dependente da ação do Senhor, do Teu Espírito Santo, e toda a Tua igreja aqui, que espera que o Senhor fale, que o Senhor venha tocar em nosso coração, venha tocar em nosso íntimo, que a nossa mente venha receber de forma clara a voz do Senhor, e venhamos ser obedientes no coração. Que em nome de Jesus, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo permeie sobre nós e em nós, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e a nossa vida seja trabalhada pelo moldar e um forjar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos neste mês de abril com uma série sobre a Páscoa. Nós temos tido importantes ensinos, né? E hoje nós vamos fazer uma provocação que eu acho que no final vocês devem entender. Pode colocar aí para mim, Gustavo. Primeiro slide. Qual é o problema da Páscoa? E eu acho que, só o primeiro, eu acho que todos nós sabemos que não deve ser culpa do coelho, por tudo que nós temos aprendido aqui. Mas que o Senhor venha falar ao nosso coração qual é o problema e qual é a solução. Para isso, pode passar o segundo slide, eu vou apenas revisar alguns pontos que a gente já tem aprendido aqui sobre a história do povo de Israel, quando, na época de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, ele e seus filhos foram para o Egito, quando um de seus filhos, José, já era governador, já era um líder na terra do Egito, e eles foram para lá por causa da fome. Havia fome na terra de Canaã, e eles fizeram essa peregrinação para o Egito, onde eles foram cuidados por José, com toda a bênção que Deus deu ao Egito por causa de José. Porém, José morreu, e o povo egípcio descobriu que o povo de Israel, hebreu naquela época, virou um problema para eles, porque eles não se aculturaram. Eles eram diferentes, eles serviam um Deus diferente, e isso incomodou o povo do Egito. Durante 400 anos, o povo hebreu foi maltratado, escravizado, e num determinado momento, Deus levanta um líder, Moisés. Estou seguindo certo ali? As figurinhas? Só para vocês gravarem. Deus levanta Moisés para que houvesse libertação dessa escravidão do pecado, que havia corrompido o povo e também destruído a autoestima, famílias, com todo aquele maltrato, com toda aquela escravidão. Porém, o próprio Deus endurece o coração do líder maior do Egito, de Faraó, para que o povo não saísse tão fácil assim. E Deus traz algumas pragas, entre elas uma 10ª praga, o pastor Valber falou muito bem aqui sobre ela, que acabou com toda a esperança do povo do Egito, porque matou os primogênitos. Só que Deus começou aí um grande livramento para o povo hebreu, porque ao eles executarem um ritual de matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, eles tiveram um grande livramento.
e os primogênitos do povo hebreu não foram mortos. Em Êxodo 12, 23, fala sobre isso. Êxodo 12, 23, diz o seguinte: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, ou no umbral da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o significado dessa palavra, passará, é Páscoa. Nós já aprendemos o significado da palavra, e não é esse o nosso foco, porque nós já aprendemos isso. O ritual que Deus instituiu ali naquele momento para o povo hebreu, ele já ocorria antes da Páscoa instituída. Se nós lermos a palavra do Senhor, os rituais de sacrifício, eles já aconteciam. Porém, eles não eram algo oficializado, instituído como um sacrifício necessário, regular, com regras. Mas a partir do momento que Deus chega para Moisés ali para dar o livramento do povo hebreu no Egito, Deus é muito claro de como o sacrifício deveria ser feito. Deus começa a trazer para o povo hebreu que haviam regras a serem seguidas, que havia um procedimento, que havia algo diferente. Não era simplesmente matar um cordeiro e jogar o sangue na porta. Era para passar nos umbrais. Não era simplesmente para matar o cordeiro, pegar o sangue e jogar o cordeiro fora. Era para comer a carne. Não era simplesmente fazer da forma que eles queriam, mas havia algo diferente naquele momento ali. E nós entendemos que Deus, ele marca a vida do povo com esses detalhes. A Páscoa, o ritual da Páscoa, ela foi instituída como um memorial, como algo importante. E Deus deixa isso claro. Vocês não vão apenas realizar esse ritual neste momento onde vocês estão sendo livres da terra do Egito, da escravidão. Mas vocês vão continuar realizando esse ritual de forma regular, como memorial. Então, a Páscoa, naquele momento ali que o povo de Israel estava sendo liberto, e Deus estava, através de várias outras leis e regras, constituindo um povo. Daí nós temos a constituição do povo de Israel enquanto nação, né? Deus estava mostrando para eles que isso seria um marco, ia mudar a história deles. Mas o marco foi o derramar de sangue. Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então Deus, ele traz uma mensagem muito importante para o povo de Israel ali, que o sangue derramado, ele tinha um significado. A morte do cordeiro representava algo importante e algo essencial. O perdão de pecados, a libertação da culpa que todos tinham diante de Deus. Porém, para que eles tivessem a libertação, era preciso que fosse gerada vida. E essa morte do cordeiro, esse derramar de sangue, era um ato de expiação, ou seja, gerar vida em meio à morte. Porque todo o povo de Israel estava caminhando para a morte, por causa do pecado, por causa da escravidão, por causa de tudo aquilo que eles estavam passando no Egito. E Deus vem, através de um ritual, e mostra que havia um livramento. O cordeiro é morto, o sangue é derramado, por um motivo: fazer expiação. Mas essa expiação não é um ato humano. Em Levítico 17, versículo 11, diz que eu o dei. Então, o Senhor entregou o livramento na mão do povo de Israel.
Não foi o povo de Israel que foi lá, batalhou, lutou e com braço forte conquistou o livramento do povo do Egito, não. Deus o deu. O próprio Deus, ele toma a iniciativa de mostrar ao povo que ele sim tinha capacidade de libertar o povo. E o Senhor vai lá, através do seu braço forte, e arranca o povo de Israel do meio da escravidão, do meio do Egito. Mas vocês podem me perguntar, por que isso tudo, pastor? Romanos 1, 18. Paulo nos esclarece o motivo disso tudo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O pecado é uma ofensa contra Deus. Deus não compactua com o pecado. Ele não se mistura com o pecado. O nosso Deus é santo, é perfeito, e o pecado incomoda Deus. Ele não fica bem com isso. Às vezes nós podemos achar que é tranquilo para Deus. Ah, mas Deus me ama, isso aí ele vai relevar. Não. O único motivo de Deus não manifestar a sua ira em total poder sobre nós é a sua misericórdia. Por quê? Se fosse pela justiça, o que Deus iria manifestar sobre nós? Morte, destruição. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, sim, mas ele é um Deus justo. Nele habita toda a justiça, a plenitude da justiça. Então, nós não podemos nos enganar, achar que a nossa relação com Deus, sendo homens pecadores, ela está apaziguada. Ela funciona bem. Porque a única forma da justiça de Deus ser pacificada, aplacada sobre nós, é através de uma expiação, é através de um perdão, é através de uma justificação. O pecado é como uma doença. O que a doença, se ela não for tratada, ela gera? Ela gera morte. Uma simples infecção na unha do pé, se ela não for tratada, ela pode contaminar todo o corpo e matar o corpo. O pecado é assim. Às vezes a gente engana, acha que o pecado pequeno, ele não vai incomodar o corpo. Mas incomoda, porque o pecado gera a morte. Mas assim como o pecado é como uma doença, existe remédio para as doenças. E o remédio para o pecado é uma expiação. É uma justificação. É um pagamento. Em Levítico 1, capítulo 1, versículo 4, diz algo muito importante sobre essa questão da expiação. Levítico 1, versículo 4, diz o seguinte: e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. É muito interessante essa questão de colocar a mão sobre a cabeça. A pessoa, quando ela vinha oferecer o sacrifício com o cordeiro ou animal, né, conforme a ocasião, diante do sacerdote, ela deveria colocar a mão sobre o animal que ela trouxe. Sabe o motivo disso? Ela estava como que dizendo: esse animal me representa. É esse aqui, ó. Não é esse monte de bicho aí, não. É esse aqui, ó. Esse animal me representa. O cordeiro substituía aquela pessoa que reconheceu que precisava estar ali, colocando diante do sacerdote algo para pagar pelo pecado dele. Ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e falava: esse animal aqui está pagando pelo meu pecado.
Nós precisamos entender que existe um substituto, mas ele precisa nos representar. Nós não podemos achar que porque tem vários cordeiros, vários sacrifícios, qualquer um vai pagar pelo meu pecado. Não. Tem um cordeiro que foi separado para te representar. Podem haver vários cordeiros no mundo. Podem haver vários animais no mundo. Podem haver vários cultos, vários sacrifícios. Mas existe um que te representa. Você vai colocar a mão sobre a cabeça do seu cordeiro e falar: esse aqui me representa, esse aqui é o único. Esse é o meu representante, esse é o meu substituto. Não é qualquer Deus, não é qualquer Cristo, não é qualquer cruz, é o Cristo. E por mais que isso gere em nós um sentimento de troca, basta que eu tenha o meu cordeiro, porque agora eu estou garantido, está tranquilo. É só trazer o cordeirinho, colocar a mão sobre a cabeça, matar, derramar o sangue, está tudo resolvido. Isso é obediência. A obediência agrada ao Senhor. Mas mais do que um sentimento de satisfação por você estar fazendo algo, porque isso é simplesmente obediência. Simples obediência. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, como o povo de Israel, trazendo o cordeiro, colocando a mão sobre a cabeça em sinal de representação e sacrificando aquele cordeiro. É um ato de fé. O que agrada a Deus são pessoas que creem. Porque se eu trouxer o cordeiro, colocar a mão sobre a cabeça, matar o bichinho e não crer que eu sou perdoado, eu não serei livre. A libertação está associada a confiar na palavra de Deus que eu sou livre. Porque se o povo de Israel não entendesse essa mensagem, na medida que Moisés virasse e falasse: ó, vocês estão livres, é só sair da terra do Egito agora, porque Deus trouxe libertação para vocês. Se eles não se movessem do lugar, eles iam continuar escravos. Quando o cordeiro morre, o sacrifício é feito e a libertação é dada, nós precisamos nos mover e sair do Egito. Em ato de fé, caminhar, uma peregrinação, um caminho de mudança, um caminho radical em outra direção, para onde o Senhor está nos apontando. Não podemos permanecer no Egito. Por mais que no Egito haja casas, haja construções, haja alimento, haja fartura, por mais que o Egito seja atrativo, nós não podemos permanecer no Egito, porque o livramento cabe a nós sair do Egito. O interessante da Páscoa é que ela, assim como a palavra do Senhor, é uma revelação progressiva. Desde Abel, Noé, Abraão, Jacó, o Senhor ele vem ensinando os seus filhos, através de patriarcas, profetas, sobre o sacrifício. Abraão sacrificou o Senhor. Jacó sacrificou o Senhor. Mas o sacrifício não é um fim em si mesmo. Se fosse assim, Deus tinha instituído a Páscoa lá no Éden. No entanto, o Senhor ele vem ensinando sobre o sacrifício até que o coração do povo dele estivesse preparado para entender o que era aquela Páscoa. A Páscoa, o sacrifício instituído por Deus, não era um fim em si mesmo. Ela tem um significado importante. Mas o sacrifício em si, sozinho, ele não resolve todas as coisas. Existia um plano maior. Existia um plano perfeito. E que plano é esse? Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem, Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é forte. Jesus veio servir a um propósito de resgate. Havia um porquê de Jesus vir ao mundo. Deus não cismou que tinha que mandar alguém lá do céu para cá, não. Foi tudo planejado. Foi tudo muito bem pensado. Tudo aconteceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, conforme a vontade do Senhor. Porque por nós, Jesus tinha que ter vindo antes. Jesus tinha que ter vindo lá na época do povo de Israel para resolver todas as coisas e a gente sofrer menos. Não, Jesus veio no tempo certo, não é no nosso tempo, não é conforme a nossa vontade, é conforme o plano perfeito do Pai. Porque o cordeiro, quando ele era sacrificado ali na Páscoa, ele trazia o perdão pela culpa do pecado. A palavra é clara sobre isso. Quando as pessoas sacrificavam o cordeiro, havia perdão. A misericórdia do Senhor manifestava perdão sobre os seus pecados. Só que eles voltavam a pecar. Então a culpa pelo pecado estava paga. Só que eles voltavam a pecar. Então o que acontecia? Tinha que sacrificar de novo. Eles sacrificavam de novo. E aí, estava resolvido? Não. Porque a natureza humana faz com que nós vivamos pecando. Vivamos pecando. E aí eles tinham que sacrificar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que o Senhor, através do Cordeiro Pascal, executa uma obra perfeita, eterna, plena e completa. Porque o sacrifício de Jesus elimina a culpa pelo pecado e o próprio poder do pecado. A ação de Deus vai além de pagar por um simples pecado cometido, mas o poder da graça de Deus, através do sacrifício do Cristo, paga por todos os pecados. Nós não vivemos mais sujeitos ao poder do pecado e nós precisamos, pela fé, tomar posse disso. Nós não podemos aceitar que a nossa vida está sujeita ao pecado, porque nós podemos sim cometer erros, como um acidente, como o pastor Valber falou aqui. Mas nós não podemos viver sob o domínio do pecado, porque Cristo Jesus aniquilou o poder do pecado. Se nós voltarmos a sacrificar cordeiros, primeiro que não vai dar certo. Eu acho que vocês entenderam isso. Mas se por acaso a gente tivesse essa ingenuidade, você estaria repetidamente pagando pelos seus pecados, dia após dia, porque nós pecamos e pagamos, pecamos e pagamos, pecamos e pagamos, mas isso não funciona, isso não dá certo. Deus já mostrou para a gente o caminho único, verdadeiro e definitivo, Jesus. Nós não precisamos viver nos sacrificando. Como diz João Batista em João 1:29, eis, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, João, profeta, primo de Jesus, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na minha versão aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é o quê? A Páscoa. Tirar, do grego airos, significa remover, significa levar consigo, significa retirar, tomar. Então Cristo, ele veio para tirar o pecado, retirar, remover, demover o poder do pecado sobre nós, que cremos, que fomos resgatados pelo propósito. Porque o pecado gera morte, mas o dom de Deus, gratuito, perfeito, santo, é a vida eterna.
O Senhor veio através do Cristo, através do Cordeiro perfeito, resolver o problema do pecado. 2 Coríntios 5,19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Imputar é o quê? É dar lugar. Imputar é falar assim, ó, você é culpado. Isso é responsabilidade sua, você vai pagar. Deus virou para nós e falou assim, essa culpa não é sua, porque o meu filho já pagou. Então o Senhor, Ele não nos imputa o pecado, e por isso nós podemos ser reconciliados com Ele. Lembra que nós lemos sobre a ira de Deus? A justiça de Deus nos afasta, nos separa da santidade, da perfeição de Deus, mas o Senhor vem através de Jesus e nos reconcilia, uma obra dele, porque Ele é o único capaz de andar em nossa direção e nos resgatar. Nós, pelo nosso próprio sacrifício, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio poder, não poderíamos andar em direção ao Senhor, porque nós seríamos fulminados, nós seríamos destruídos pela justiça, pela santidade de Deus. Então o Senhor vem em nossa direção para se reconciliar conosco. Ele toma a iniciativa, Ele que vem, Ele que salva, Ele que restaura a ponte, Ele que constrói o caminho para que nós possamos ir em direção a Ele, porque o caminho estava destruído, Jesus é o caminho. Então Jesus vem como um caminho para que nós possamos chegar até o Pai. O nosso caminho, a nossa rota estava destruída, não havia caminho para chegarmos até Deus. O Senhor vem e reconstrói o caminho. Lucas 22:19. Na passagem de Lucas, retratando o momento que Jesus está ceando com seus discípulos, diz o seguinte: tomando o pão, eu li essa passagem com as minhas filhas hoje, em nosso devocional da Páscoa. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A Páscoa era o quê? Uma memória. Deus instituiu a Páscoa como uma memória de libertação e de constituição de um povo. Jesus faz o mesmo no momento da ceia. Façam isso como um memorial. Nunca se esqueçam do que eu vou fazer por vocês. Nunca se esqueçam. Tenham isso como um memorial. A ceia é esse marco, onde no momento da Páscoa dos judeus, Jesus vem e revela a promessa salvífica. Eu sou a Páscoa. Então a ceia é um momento de marco, de memória para nós. Nós não sacrificamos cordeiros, porque o cordeiro perfeito e único que resolveu o nosso problema já morreu, já ressuscitou. Mas nós temos isso como um memorial. E não uma vez por ano, como era a Páscoa dos judeus, mas regularmente, porque a nossa memória é curta. A gente, se possível, tinha que fazer isso todo dia. Não se preocupe, meu irmão, se no ritual da igreja a gente faz uma vez por mês, se tem igreja que faz uma vez por semana, se tem igreja que faz todo dia, tenha isso como um memorial. Independente de quantas vezes. Tem pessoas que quando a gente não faz a ceia no primeiro domingo do mês, o mês da pessoa dá errado. Porque, às vezes, a gente tem o ritual religioso como um místico. Não é um misticismo. É o significado verdadeiro. É o que ele representa. O ritual em si, o comer do pão. Não posso pular. O que a ceia comunica?
A ceia é uma lembrança do sacrifício de Cristo. E como eu disse, é um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Perdão de pecados, salvação, é um marco importante, nós devemos lembrar disso. A ceia também é um meio de graça. O que é um meio de graça? É um instrumento visível da bênção de Deus sobre nós. É para que nós consigamos ter noção, consigamos enxergar mais claramente a bênção de Deus. Então a ceia é esse instrumento que nos alimenta a fé através de algo físico, simples, um pão e o suco da vide. Mas é um instrumento de Deus para nos fazer entender que a bênção dele está sobre nós, meio de graça. A ceia também é uma manifestação pública, porque as pessoas reconhecem que esse povo é diferente, amém? Então nós confessamos publicamente que nós seguimos um caminho diferente do Egito. Nós somos salvos e redimidos por um sangue de um cordeiro que morreu na cruz e ressuscitou. A ceia comunica isso. Essa manifestação pública de que nós somos diferentes. Nós precisamos ter convicção que nós somos diferentes. Nós não somos igual ao povo do Egito. A ceia comunica isso. E a ceia comunica também comunhão. Porque isso é feito, o partir do pão, juntos. Jesus não partiu o pão e bebeu do cálice sozinho. Ele estava com seus discípulos. Ele chega para os seus discípulos durante a Páscoa, durante aquele jantar, e ele parte o pão e dá aos seus discípulos. É um momento de comunhão, onde nós representamos ali juntos que existe um corpo. Eu queria ler um texto agora de João Calvino, que fala sobre isso. Visto que Deus odeia o pecado, somos igualmente odiados por ele, enquanto permanecermos pecadores. Mas assim que nos recebe no corpo de Cristo, por seu secreto desígnio, então cessa de odiar-nos. Nosso retorno à graça, contudo, nos será desconhecido enquanto não a alcançarmos pela fé. Com respeito a nós mesmos, portanto, seremos sempre inimigos, até que a morte de Cristo se interponha para propiciar a Deus. Calvino explica bem que existe um sacrifício, existe uma expiação, existe uma propiciação, que é o quê? Saciar a ira de Deus, mas nós tomamos posse disso pela fé. Nós alcançamos a salvação em Cristo através da fé. Nós não podemos ignorar que nós precisamos traçar o caminho da fé em direção ao Senhor. E isso é feito dia após dia. Estando na igreja, estando em casa, partilhando da ceia ou da sua oração individual. É preciso trilhar o caminho da fé em direção ao Senhor. Fortalecermos uma fé de que o Senhor nos salvou, nos resgatou, e nós estamos andando em direção a Ele, ao Pai. Nós somos, conforme Paulo, portadores dessa mensagem. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados, nós precisamos tornar conhecida essa expiação. Proclamarmos que existe um sacrifício, que o pecado foi pago, que não existe culpa, mas é preciso crer. É preciso reconhecer. É preciso se voltar para o Senhor, o qual aplacou a sua ira contra nós, através de Jesus. O movimento de fé, o nosso movimento de fé, nos faz desfrutar de uma vida livre. Como o povo de Israel que saiu do Egito, eles só foram livres, meus irmãos, porque eles saíram. E nós precisamos reconhecer, através da fé, que nós somos livres. Muitas vezes o diabo ele vai tentar falar ao seu coração, que livre nada.
Você pecou, você errou, você foi juninho, você é moleque. Só que pela fé, nós cremos que está pago. Essa culpa não é minha. Quando ele soprar no meu ouvido que eu estou preso, eu viro para ele e falo, não, eu estou livre. Quando ele falar, você não dá conta, você fala, realmente eu não dou, porque foi Jesus que pagou. Quando ele fala, você é fraco, eu sou fraco mesmo, mas o meu Deus é forte. Você não vai me vencer. Eu não estou sujeito ao poder do pecado, porque eu fui livre da culpa e do poder do pecado. Então, pela fé, nós somos livres. E aí você vai me perguntar, e aí? Cadê o negócio que você perguntou qual o problema da Páscoa? Até agora eu não entendi. 1 Samuel, agora eu começo, né? 1 Samuel, como diz o Adriano, cadê o remedinho? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E também 1 Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. E nós já falamos sobre isso na lição da célula, eu não vou repetir. Mas eu quero chamar a atenção para algo muito importante, que vai muito além da nossa preocupação com ovos de Páscoa e coelhos da Páscoa. Nós estamos falando sobre Páscoa há 3 domingos, né? 3 domingos. Sabe qual que é o problema da Páscoa? É o mesmo da ceia. Nós perdermos o sentido, a essência, o que ela significa. Esse é o único problema da Páscoa. Porque o sacrifício, a morte e ressurreição são perfeitos e necessários em Deus. São únicos. O problema é o que a gente está fazendo com isso. O problema é o significado que nós damos à nossa reunião da ceia aqui. É o que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Porque Deus vem inculcando na cabeça do seu povo, desde lá de trás, a importância do sacrifício que seria feito. E nós precisamos entender esse significado para inculcar na vida dos nossos filhos essa importância. Nós precisamos entender que a Páscoa não é simplesmente um momento, como a igreja de Corinto estava vivendo ali, de reunião e comer e beber. Porque Paulo é claro quando ele fala, cada um come a sua própria ceia. Qual que é o problema de cada um comer a sua própria ceia? Eu vou te explicar qual que é o problema de cada um comer a sua própria ceia. Egoísmo. Se eu estou comendo a minha própria ceia, é porque eu não entendi a mensagem da cruz. Porque Ele se entregou por nós. Ele não pensou em si mesmo. Ele não quis aproveitar a vida, entre aspas. Ele não quis se salvar. Ele não quis se resgatar. Ele se entregou por inteiro até a última gota. Não há espaço para egoísmo. Quando nós entendermos o Evangelho, a Páscoa, a ceia, o Evangelho da salvação, nós vamos entender um Evangelho que se doa, que se entrega, que vai em direção ao outro. Se nós perdermos isso de vista, vai ser simplesmente um ritual.
Assim como o povo de Israel. Eu vou lá, levo o cordeiro, pá, mata, derrama o sangue, pronto. Próximo. Vem aqui, ligo o instrumento, toco, desligo o instrumento, próximo. Vem aqui, prego, falo, oro, dou a bênção, vou embora. Vem aqui, oro, bato o ponto e vou embora. É muito mais que isso. O verdadeiro evangelho, você entende, que foi um preço muito alto que foi pago. Foi muito alto. Nada que nós fizermos aqui, ou lá fora, socialmente falando, vai pagar. Nada. Não tem nada que nós possamos fazer, que nós iremos nos justificar. A obediência não nos justifica. O sacrifício não nos justifica. Não há motivo para orgulho próprio pelo que eu estou fazendo na obra, na igreja, na missão, onde quer que seja. Não há motivo para orgulho. Se nós não entendermos o que aconteceu ali naquela cruz, vai ser simplesmente comida e bebida. Nós vamos nos reunir aqui pelo motivo errado. E a Páscoa vai virar um problema. Não para o Senhor, não para aqueles que entenderam, para nós. Lucas 18, versículos 9 a 13, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça. Presta atenção nisso aqui. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não é sobre ir ao templo. Não é sobre comer ou beber a ceia. Não é sobre ser líder ou pastor. Não é sobre o que fazemos. É sobre o que nós temos no coração. Um sentimento de gratidão pela obra que foi feita pelo Senhor. E um reconhecimento de que somente por Ele nós somos salvos. Enquanto nós fizermos qualquer coisa para nos justificar a nós mesmos, aos outros, ou até mesmo a Deus, nós falharemos miseravelmente. Para mim e para você, não tem justificativa, não tem perdão, não tem resgate, a não ser pelo Cristo. Somente por Ele. Se nós nos abraçarmos ao sacrifício, nós vamos morrer junto com Ele. Põe a mão, só coloca a mão e fala: esse cordeiro me representa. Esse cordeiro, o único verdadeiro, esse me representa. Não se abrace ao seu sacrifício, ao seu ministério, à sua obra. Não abrace aquilo que Deus te deu como um chamado, como uma responsabilidade. Não abrace, porque toda a obra é dele. Tudo que Ele colocou na sua mão é dele. Não tem nada seu. Quem morreu foi Ele.
Não foi eu, não foi você. Tem mais slide aí, Gustavo? Ah, tem. Por que eu não coloquei isso aqui? O problema da Páscoa. O prazer do Senhor não está no sacrifício. Nos escondemos atrás do nosso esforço. Ao invés de nos identificarmos, estamos morrendo. O sacrifício não é você. Não é você que tem que se matar. Não é você que tem que se esmerar aqui, ó, até a última gota de sangue, porque quem tinha que derramar o sangue já fez isso. Cabe a nós, com espírito de gratidão e de compromisso e responsabilidade, servir ao Senhor, dono da obra. O Senhor há de nos fazer entender que não tem nada a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Ele. Amém? Coloque sobre os seus pés. Senhor, nos faça ter a Tua Páscoa como memorial. Que nunca nós venhamos esquecer que o preço já foi pago. E a nossa responsabilidade é, pela fé, reconhecer que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, e o pecado não tem mais poder sobre nós. E nós devemos caminhar em direção ao Senhor, para que o inimigo, o vingador do sangue, ó Pai, não venha nos tomar, ó Deus, de surpresa, de assalto, e nos matar, ó Deus, espiritualmente, a matar a nossa família, matar o chamado. Em nome de Jesus, nos dê consciência da verdadeira Páscoa, que nos liberta do poder do pecado e nos faz livres para te servir, para andar em direção à terra prometida. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê essa consciência. Ó Deus, nos faça reconhecer no teu sacrifício que não houve egoísmo, mas que houve um amor verdadeiro e genuíno, que precisa exalar de nós, para que levemos, ó Pai, essa palavra de expiação e de resgate aos outros, e mostremos o caminho da salvação, Jesus. Ó Pai, nos ensina aquilo que o Senhor tem ensinado ao teu povo desde o início, e nos faça reconhecer que nós somos teus filhos, não há culpa sobre nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém.